O evangelista Cleito, né? A evangelista Maria vai orar por ele. Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja, amém? Convido você que você pode se colocar de pé em nome de Jesus, em reverência à palavra do Senhor. Estenda suas mãos para cá, vamos receber o homem de Deus que vai estar me ensinando a palavra do Senhor. Pai, neste momento, Senhor, eu já coloco o teu filho nas tuas mãos, ó Pai. Eu peço ao Senhor, meu amigo Espírito Santo, que possa usar ele como canal de bênção mais uma vez. Eu sei que o Senhor já tem uma palavra rema ao nosso coração, revelada ao nosso coração. E eu te peço, precioso Espírito Santo, que o teu poder, que o teu mover venha através do teu filho. Fale profundamente com o teu filho, conosco, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Graça e paz, igreja. Peço, por gentileza, coloque na tela para mim, Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 e 2. Eu prometo que eu vou ser breve, tá? O horário já está um pouco avançado. Eu sei que tem muitas pessoas que trabalham, tem que acordar cedo amanhã. E nós andamos de acordo com a decência, a ordem e a ética. Amém? Quem me entendeu diz amém. Eclesiastes capítulo 3, no versículo 1 e no versículo 2, nos diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Versículo 2: há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Você se assenta e adora o nome do Senhor. Eu sou grato a Deus pela vida dos ministros aqui, Bispo Wesley, Pastor Marcos, grato a Deus por essa sonoplastia, por cada um aqui que tem contribuído para que o culto, a liturgia do culto venha se desenrolar e que nós possamos adorar este Deus maravilhoso. Queridos, o tempo, ele não nos proporciona trazer uma mensagem avançada. Então eu vou aproveitar o ansejo aqui da honra ao pastor Marcos e vamos ministrar. Não estava, entendam, vou te explicar algo. Não estava programado, talvez, esta honra, mas a questão da gratidão e da honra estava na mensagem que Deus me deu nesta noite. O fim da minha mensagem, simplesmente, seria o ansejo da gratidão. E o pastor Marcos foi honrado. Então, só para você entender, eu falei sobre o tempo. Nós conhecemos dois tipos de tempo. Fala comigo. Tempo cronos, fala cronos. Tempo humano. Tempo humano. O tempo cronos é o tempo que nós contamos dias, meses, anos, estações, minutos, segundos, milésimos e centésimos, segundo os gregos. E nós temos outro tempo chamado tempo kairos, que é o tempo divino, ou o tempo de Deus, o tempo que eu e você não conseguimos contar, um tempo de uma eternidade. Então aprendemos a contar o tempo humano. E no tempo humano, o nosso tempo, ele é traçado por estações, ele é traçado por fases, ele é traçado por momentos. Em cada filosofia ou em cada mente de pensador, ele coloca de uma forma para que as pessoas que estão lhe ouvindo entendam. E eu quero que você entenda algo que significa o tempo. O próprio Cristo, quando ele veio e queria trazer exortação para aqueles que o ouviam, para aqueles que aprendiam com ele, falou assim: vocês conseguem discernir os tempos do fim, mas não conseguem discernir o tempo da vinda do meu Pai. Ele está dizendo que vocês sabem contar o tempo humano, mas vocês não têm capacidade de contar o tempo do meu Pai, porque o tempo dele é divino. E talvez você tenha se machucado, tenha se entristecido, tenha chorado e pensado que Deus te esqueceu, porque você só sabe contar o tempo humano, você não sabe contar o tempo de Deus. Mas existe algo que eu vou te apresentar nesta noite, esta palavra que vai te ensinar a contar o tempo de Deus, e você vai entender que você está no tempo dele, no momento dele, na hora dele, que só vai ser realizado no tempo dele, o tempo de Deus. Escute, a Bíblia nos fala muito sobre bênçãos e maldição.
estudando esse texto, eu estava falando com a evangelista Maria há 2 meses praticamente que Deus me deu essa mensagem. Eu não tenho muito costume de ficar ouvindo podcasts, assistindo muitas coisas assim diversas. Quando eu vou no YouTube ou quando eu vou em qualquer pesquisa, eu vou em algo específico que eu quero. Spoilers, eu já deixo para lá. Mas eu estava pesquisando algo no YouTube e eu vi um dos atletas que eu acompanho falando mal de um grande treinador em um podcast. Eu olhei assim e falei, rapaz, o que esse cara está fazendo? Por que ele está falando isso? Esse treinador tinha ajudado muito ele. Muito mesmo. Deu uma repercussão violenta. Eu não ia assistir o vídeo. Eu ia passar. O Espírito Santo falou, assiste. Quando eu termino de assistir o vídeo, o Espírito Santo falou assim, é isso daí. Eu falei assim, por quê? Olha só. Olha o tempo que aconteceu. Olha a situação. Ele teve a oportunidade de conversar com a pessoa e falar o que tinha acontecido, que ele tinha ficado chateado, mas ele não falou. Ele guardou. Hoje ele não precisa, ele cresceu, ele evoluiu. E agora que ele chegou no lugar que ele queria, cutucaram ele no podcast e ele soltou. Aí veio o treinador e falou assim, por que tu não falou comigo? Aí Deus falou assim, vou te dar uma mensagem. Pregue para eles e pergunte para eles o que eles têm levado dentro deles durante a caminhada. Qual o sentimento que você tem carregado dentro de você? Bispo Wesley, algo de interessante que nos últimos 5 anos tem acontecido comigo, Deus tem falado muito comigo. Sabe qual o momento que mais nos machuca? Sabe qual é o momento que nós estamos mais fragilizados, estamos fracos, estamos propícios a muita coisa no momento de necessidade? No momento, irmãos, que estamos precisando, pode ser de um copo d'água. Se você buscar em qualquer pessoa, por mais insignificante que seja, e aquela pessoa te negar, aquilo vai te machucar. Por quê? Porque você está precisando. Você está sem força. Você está fraco, você está dependente. Um copo d'água é insignificante. Mas se naquele momento que você buscar em alguém, aquela pessoa disser, eu não vou te dar, aquilo vai te machucar. Por quê? Porque você está no momento de provação. Você está sem cobertura. Você está sem proteção. E o que acontece? Se somos maduros, se já passamos pela jornada na vida, nós descartamos aquele sentimento de dor, aquele sentimento de tristeza, aquele sentimento de frustração. Mas se ainda não amadurecemos, se ainda há um pouco de soberba, um pouco de egoísmo, um pouco de autismo, nós guardamos aquele momento de, né? Beleza, você me negou, mas amanhã eu vou chegar lá e quando eu chegar eu vou descontar isso. Entenda, por mais que tomamos decisões erradas, por mais que nem sempre acertamos, se formos persistentes, chegaremos ao lugar que nós desejamos. Só que existem vários termos. Aqueles que chegam inteiro, com várias pessoas, irmão, pai, mãe, amigo, para poder compartilhar aquele momento. Há pessoas que chegam pela metade, com alguns para compartilhar aquele momento, e há pessoas que só chega o caco. Chega lá tão destruído, tão quebrado, tão cheio de sentimento ruim, que quando olha para trás, levantando a bandeira da vitória, não tem ninguém para ele ou ela compartilhar aquele sentimento daquele momento. E o que acontece no decorrer da vida? Da nossa vida, da nossa trajetória. Deus permite várias coisas nas nossas vidas para nos moldar. Há na Bíblia, no mínimo, 7 mulheres importantes, evangelista Maria, que Deus, ele proporcionou momentos ruins na vida dela. O que Deus fez? Deus concedeu a esterilidade para ela. Em Israel, na cultura hebreia, toda mulher que não podia dar filho a seu marido era tido como uma mulher amaldiçoada por Deus. Sara era estéril, Agar estéril, Isabel estéril, Agar não, Rebeca estéril, Isabel
estéril. Mulheres importantes que ouvimos falar muito bem delas. Ana, estéril. Entenda, hoje uma mulher que não quer ter filho, ela é bem vista, ela é bem quista. Ela não é rejeitada, ela não é apedrejada, ela não é apontada. Em Israel não. Toda vez podia passar o homem que fosse até um sacerdote, que passasse com a sua esposa não quisesse filho e falasse assim: olha ali, alguém que é amaldiçoada por Deus, porque a tua madre é cerrada. Ela não era bem vista na sociedade, ela não bem aceita na sociedade. E quando ela chegasse em qualquer mesa, em qualquer roda com pessoas importantes, que elas tivessem filho e ela não, ela era rejeitada. Ela preferia estar em casa, trancada, preferia estar em qualquer outro lugar, mas não queria se expor daquela forma. Por quê? Porque naquele tempo não é como hoje. A tecnologia avançada, se faz tratamento, e mais ainda, hoje nós temos a capacidade de saber se verdadeiramente a mulher que é estéril ou se o homem que é infértil. Naquele tempo não. Naquele tempo, se não fosse lhe dada uma concubina para que o homem tentasse reproduzir com ela, ele não saberia se a mulher era estéril ou se o homem era infértil. Mas só que toda a sobrecarga vinha sobre a vida da mulher. Aí eu perguntei para Deus, do porquê? Deus falou comigo, meu filho, porque eu sou um estrategista. Mas como? Eu permiti para que elas pudessem estar dependentes de mim, porque quando ela nasceu com o meu projeto. Assim, Mas por quê? Porque se eu não faço isso, ela não me busca. Se eu não faço isso, o alvo dela não sou eu. Se eu não faço isso, ela não fica dependente de mim. Naquele tempo só existia eu. Não existia tecnologia. Ela sabia que o único jeito, a única maneira, o único caminho de ela poder produzir era ela estando nos meus pés. Ela era buscando a minha presença. Ela era se oferecendo para mim. Era ela andando no meu caminho. Era ela seguir os meus princípios. E assim ela poderia alcançar algo que só eu poderia fazer. Você não entendeu não, né? Tem coisas que está trancada na tua vida até hoje, 10, 20, 30 anos, porque você não entendeu que enquanto você não está no pé de Deus, Ele não for prioridade na tua vida, Ele não for o teu caminho, Ele não for o teu projeto, Ele não for o teu primeiro propósito, entenda, vai ficar fechado, não vai alcançar, não vai fluir, não vai evoluir, você não vai conseguir conquistar aquilo que você busca há tanto tempo. Foi Deus que proporcionou, foi Deus que permitiu, foi Deus que fez para que você possa entender. Ei, enquanto você não me colocar num centro, num primeiro, o propósito, o único, você vai continuar andando e nunca alcançando aquilo que busca o teu coração. Está travado. Tem pessoas aqui que estão com a vida travada, vida sentimental, vida financeira, vida emocional. Até os sonhos que você tem tá travado, não anda, não flui, não alcança. Porque Deus está aqui trazendo por quê? Porque o tempo que Ele proporcionou para você, de você andar junto com Ele, você andou com teu amigo. O tempo que Deus proporcionou com você, de você orar junto com Ele, você orou com teu irmão. O tempo que Deus proporcionou com você, de você fazer projeto com Ele, você andou segundo teus próprios projetos, segundo a tua própria perna, segundo o teu próprio sonho, segundo o teu próprio querer, o teu próprio ego, segundo a tua própria vontade, esquecendo-se que existe um Deus supremo criador que fez um projeto para que você possa andar com Ele, para que você possa viver com Ele, para que a glória dele possa se manifestar através do projeto que Ele fez para você. Queridos, é muito importante saber do porquê que coisas boas e coisas ruins acontecem com a gente. Rebeca, quando ela foi questionar a Isaac, ela queria enforcar Isaac. Todo mundo tinha filho, ela não. Ela olhou para Isaac assim: Isaac, por que eu não tenho filho? Isaac, estou eu no lugar de Deus para saber? Assim, é? Só para ilustrar. Não vai me falar não. Espera aí então, vou pegar uma vassoura aqui.
colocou Isaac na parede. Se você ler a história, Rebeca colocou Isaac na parede. O que Isaac fez? O que Isaac fez? Deus, por quê? Eu não tenho resposta, sou limitado, sou humano, mas tu tem, me responda, fala comigo, por quê? A mulher que tu me deste, Pai, a minha companheira, aquela que tu me deu como conforto pela morte da minha mãe, é infrutífera. Tu prometeu para o meu pai, tu prometeu para o meu avô, que eu seria o descendente da nação de ti. Por que Deus manda um profeta, pastor Wesley? Deus manda um profeta. Amém. Deus manda um profeta. Fala bem assim, chegou o tempo. Rebeca. Rebeca fica grávida. Só que a barriga de Rebeca não para de crescer. Rebeca olha para a mulher que já estava quase a ganhar filhos. E ela tinha uma quantidade menor de meses e a sua barriga continua crescendo. Seu corpo, que era lindo, maravilhoso, para alguns que não sabem que Rebeca era uma das mulheres mais lindas naquele tempo, tá? Rebeca era linda. Até os cotovelos de Rebeca era diferenciado. Para alguns que não sabem, era uma mulher maravilhosa, mas ela começou a ficar deformada com a gestação. De uma mulher que, por exemplo, um exemplo para você entender, que tinha 8 meses já de gravidez. Ela estava com 6 meses, a barriga dela era maior. E aí? Você lendo a história, você vê Rebeca começar a ficar deprimida, Maria. Entrar dentro do quarto e não querer sair mais, pastor Wesley. Porque estava ficando feia. Qual mulher, estudando sobre gestação, tem uma irmã que é enfermeira e convive muito tempo com médico. Eles costumam dizer, Cleiton, todas as mulheres que estão gestantes, por mais linda que seja, ela se sente feia. Ela não se sente bonita, não se sente comportada. Pode colocar a melhor roupa, ela se sente feia. Imagine Rebeca naquele tempo, que a gestação dela estava sendo diferente das demais. Para você entender, Rebeca, registrada pela Bíblia, foi a primeira mulher a ter gêmeos na Bíblia. E ela começou a pressionar Isaac. Isaac também não tinha resposta, pastor Wesley. Ela começou a ficar dentro do quarto e não queria sair deprimida. Isaac fez o quê? Foi orar. Novamente Isaac foi orar a Deus. Deus, o que está acontecendo? Demorou vir, agora que vem é diferente. Minha esposa está ficando doida. Deus olhou para Isaac. Se preocupa não. E por quê? O que está dentro dela é diferente. Por quê? Não vai nascer um, mas vai nascer 2. Você não entendeu, não? O tempo de espera será recompensado, meu irmão. O tempo de espera será recompensado, minha irmã. O tempo de espera será recompensado. E Deus ainda fala, olha só, Isaac, o menor vai servir ao maior. Nasce. Primeiro Esaú, depois Jacó, agarrado no calcanhar dele, e coloca o nome dele de Jacó, porque nasceu agarrado no calcanhar do irmãozinho. Para eles não era coisa normal. Crescem aqueles jovens, se formam. Algo importante que eu quero aqui dizer. A Bíblia, ela não é um livro de detalhes. A Bíblia é um livro de histórias retas. Mas quando a Bíblia traça algum detalhe, é porque ela quer que você observe. E a Bíblia vai dizer que Isaac amava mais Esaú, porque Esaú era caçador. E Rebeca amava mais a Jacó, porque Jacó, ele era tecedor de tenda, homem simples. Existe algo que eu quero te ensinar aqui nesta noite. Sobre paternidade. Eu sou pai. Eu lido com gente, trabalho com gente desde os 14 anos de idade. E se tem algo que incomoda qualquer criança, qualquer adolescente, é quando ele descobre que seu pai ama mais seu irmão do que você. Ou mais da sua irmã.
do que você. Isso é coisa séria. É algo que eu pesquisando, estudando, eu aprendi que gera divisão, gera discórdia, gera morte, gera frustração. Mas por quê? Pai e mãe são duas figuras que abaixo de Deus são insubstituíveis. Quer ver algo que é santo abaixo de Deus, pai e mãe? Meu pai e minha mãe, o pai e mãe de qualquer pessoa são santos. Quer um exemplo? Vamos dar um exemplo. Digamos que você e seu irmão passou a estribeira, bagunçou demais, perturbou seu pai, perturbou sua mãe, e ela que desceu o bambu, bateu com força. Você foi para a escola, você tinha apanhado da sua mãe, chegou na escola e tinha apanhado. Estava com raiva que tinha apanhado dela. Aí chega alguém perto de você e fala: sua mãe é isso. Você esquece até da surra, voa de voadora nele, quebra o pau e rola no chão e você... Mãe é santa. Mas ele acabou de apanhar, mas acabei de apanhar. Mas não fala da minha mãe, não. É assim ou não é? Mãe é uma figura santa. Pai é uma figura santa. Se falar, quer desestruturar qualquer pessoa, é falar do pai ou da mãe, o pau quebra. Aqueles que são santos em golpe de Deus, tem misericórdia, Pai. Essa daqui se converteu, eu sentei com essa daqui vai na mão. Por quê? São figura. O pai, quando olhamos para o pai, nós vemos do quê? Segurança. Quando olhamos para a mãe, vemos o quê? Abrigo, carinho, aconchego. Então são duas coisas que são insubstituíveis. Então, quando um filho ou uma filha descobre que o pai gosta mais daquele ou daquela, gera um trauma que traz uma catástrofe enorme na vida do homem ou na vida da mulher. Cuidado com a criação dos teus filhos. Não faça, não atue. Eu aprendi isso, tá? Eu aprendi isso na prática. Eu tenho 2 filhos. Você não sabe se eu amo mais o A ou o B. Você que é pai, você que é mãe, tenha esse cuidado, porque isso aconteceu na vida de Rebeca e na vida de Isaac. E era inconsequente da vida dos seus pais. E mais na frente, quando você lê a história de Jacó, você vai descobrir que um dos motivos de José ter sido lançado por teu irmão na cova, ter sido vendido pelos seus irmãos, era por quê? Porque Jacó amava mais José do que os próprios outros filhos que ele tinha. Guarde isso, não faça. Tenha cuidado, porque o nosso adversário, ele busca ocasião para destruir a nossa família. E quando você age dessa forma, você divide a sua casa. Não que você não ama, não que você não preze, mas na mente da criança ou do adolescente que não é tão madura como a minha e como a sua, e vai gerar uma divisão significativa. Jacó, ele sabia, a Bíblia não nos fala, não nos relata diálogo, mas Jacó sabia, porque Rebeca conversava, porque Isaac conversava, que ele seria o herdeiro ou o portador das bênçãos de Deus. E quando Esaú certa vez saiu para caçar, ele chegou com fome. Jacó tinha preparado um prato de lentilhas, que vamos dizer que hoje é um ensopado. Chegou Esaú, cheio da fome, e falou bem assim: Jacó, me dá esse prato de guisado para que eu possa comer guisado vermelho. E ele falou assim: não, Esaú, eu te dou, mas se você me vender a sua primogenitura, o quê? O direito das bênçãos paternas da parte de Deus, através do pai dele. Me vende hoje, se me vender, eu te dou. Ele falou assim: para que me serve se eu estou perto da morte? O escritor aos Hebreus vai dizer que Esaú foi profano, não fazendo distinção entre as coisas humanas e as coisas espirituais. Mas Jacó sabia o que ele queria. Alguns dizem que Jacó foi leviano, foi enganador, foi usurpador. Não, negativo. Jacó negociou aquilo que ele queria. Ele não enganou Esaú. Esaú ele vendeu porque ele queria vender. Esaú vende. E aqui eu te chamo a atenção. Esaú vende algo que era eterno pelo algo que era
momentâneo, passageiro. Esaú vem de algo que era inegociável humanamente, por algo que era negociável momentaneamente. Esaú vem de algo que ninguém podia dar mais para ele, por algo que ele tinha capacidade de produzir para ter. Quantos deixam de vencer? Quantos deixam de avançar? Quantos deixam de conquistar? Quantos deixam de viver? Porque trocam o que é de Deus pelo que é humano. Quantos chegam em lugares porque teve que pedir para chegar lá? Quantos chegam em lugares que teve que passar por cima de A, B ou C para chegar lá, não respeitando a palavra de Deus? Quantos sobem, quantos se usufruem, quantos até mesmo se apropriam de propriedades ilicitamente, abrindo mão dos princípios de Deus para alcançar aquele seu desejo. Abre mão de uma vida de princípios, abre mão de uma vida de santidade, abre mão de uma vida de constância pelo seu bem maior, humanamente, fisicamente, e depois, quando se encontra num caminho de desgraça, pergunta para Deus: Deus, o que eu fiz? O que eu aprontei? O que aconteceu comigo que eu estou nessa situação? Meu amigo, você abriu mão do princípio, você abriu mão da honestidade, você abriu mão da coerência, você abriu mão daquilo que é santo da parte de Deus, deixou de viver em santidade, manchou as suas vestes, deixou de ser íntegro para poder viver momentos falíveis, momentos finitos, momentos a qual qualquer outras coisas poderiam substituir, mas trocou a verdade, trocou a coerência, trocou a honestidade, trocou o princípio bíblico para alcançar aquilo que vai trazer para você satisfação humana. Quem aqui não quer vencer? Quem aqui não quer alcançar? Quem aqui não quer desfrutar? Quem aqui não quer se destacar? Quem aqui não quer chegar no lugar desejado? Todos querem, mas trocar aquilo que é eterno, aquilo que é insubstituível, incorruptível, por aquilo que é momentâneo, você não vai chegar lá. Um dos grandes treinadores do Brasil, ele foi num país, se eu me engano, muçulmano, e ele tinha costume de usar drogas, coisas que não é lícita, mas ele gostava de usar. Só que ele foi para esse país e ficou 2 meses lá e não podia se usar, pastor Wesley. E ele ficou lá 2 meses aprendendo e não fez o uso. Quando ele chegou no Brasil, perguntaram para ele: fulano, como que foi ficar naquele país 2 meses sem poder fazer o uso? Ele falou assim: existem coisas que são momentâneas, por prazeres humanos, não são prioridade. Eu fui lá para dar continuidade àquilo que é prioridade na minha vida. Eu não troco aquilo que é prioridade pelaquilo que é momentâneo. Tem pessoas que estão trocando a presença. Tem pessoas que estão trocando o que Deus preparou, o que Deus semeou para você por aquilo que é momentâneo. Por aquilo que satisfaz só o nosso ego, só o nosso bem-querer, e depois quer avançar, e depois quer crescer, e depois quer conquistar. Meu querido, aprenda uma coisa: não troque o bem de Deus. Nabote, quando a tua vinha estava do lado do palácio de Acabe, e Acabe pediu para ele, falou assim: eu não vou negociar, eu não vou vender a herança de meu pai. Acabe continuou pedindo, Nabote assim: eu não vou negociar, eu não vou vender a herança de meu pai. Jezabel mandou matar Nabote, Nabote morreu, mas ele não negociou, ele não vendeu a herança que os pais dele deixou para ele. Tem pessoas aqui que estão vendendo a tua honra, tem pessoas aqui que estão vendendo a tua dignidade, tem pessoas que estão vendendo aqui os teus princípios, a imagem cristã que você tinha está vendendo pelaquilo que é finito, pelaquilo que é falível, pelaquilo que é humano, pelaquilo que é momentâneo, e depois quer alcançar o brilho, depois quer prosperar, depois quer crescer, depois quer ser usado por Deus, quer ser chamado de homem e mulher de Deus, quer adorar e quer que o fogo do céu desce. Meu querido, negativo.
Na hora da morte de Isaac, só para concluir, Isaac pediu a Esaú, prepare um prato de lentilha para mim, prepare um prato saboroso, melhor dizendo, para mim, da sua melhor caça. Rebeca, ouvindo, mandou Jacó preparar. Aí que foi o engano. Isaac já era cego. Jacó vai lá e prepara. Pega os cabritos, Rebeca prepara, veste as vestes de Esaú, vai lá para Isaac. Isaac pega e abençoa. Isaac também errou, tá? Porque Isaac sabia que não era para abençoar Esaú, era para ele abençoar Jacó. E ele ia abençoar Esaú. Mas o erro de Jacó está aqui. Jacó não enganou Esaú, mas enganou Isaac, o seu pai. Mas recebeu todas as bênçãos de Deus. Isaac coloca as mãos sobre a cabeça dele e profetiza: tu serás grande no campo, tu serás grande em todos os lugares que você for. A bênção de Deus, todas as sortes de bênção, Isaac desejou sobre a vida de Jacó. Jacó saiu da presença e entrou Esaú. Te ensino outra coisa aqui. O pacto de Jacó com Esaú foi em oculto, foi em secreto. Não tinha ninguém que sabia. Nunca faça um trato importante sem ter uma prova com alguém. Sempre notifique. Não estou dizendo que o ser humano não é digno de confiança, mas o coração só Deus conhece. Nunca faça. Nunca faça um trato no escuro, faça no claro. Nunca faça um trato sem ter algo para provar que esse trato foi feito, que esse acordo foi feito, que essa aliança foi feita. Quando Esaú chega para Isaac e pede a bênção, que Isaac, todas as bênçãos tinham dado para Jacó, Esaú chora. Meu pai não tem nenhuma bênção para mim. Abençoe seu irmão que me enganou. Esaú coloca no teu coração: chegarão os dias dos filhos do meu pai, a qual eu tirarei a vida de Jacó. Aí eu te pergunto, Bispo Wesley, Rebeca ainda estava viva? Sim. E por que ele não se importou com ela? Porque ela amava mais Jacó do que ele. Então, se aquele que me ama partir, eu não me preocupo de causar dor nela, porque eu tirando a vida dele, ela vai sofrer também. Rebeca prontamente pega Isaac, pega Jacó, manda para casa de Labão. E aí começa o preço do engano. Foi a última vez que Jacó viu Rebeca em vida. Foi a última vez que Jacó viu Isaac em vida. Jacó parte 21 anos trabalhando. Aí eu te pergunto: Deus abandonou Jacó? Não. Deus foi com Jacó na ida? Foi. Jacó fez acordo com Deus? Fez. Deus foi com Jacó. Trabalhou 7 anos. Foi enganado pelo seu tio. Trabalhou mais 7 anos para ter sua segunda esposa. Trabalhou mais 7 anos para voltar. E se não fosse a mão de Deus, Jacó tinha voltado, vamos dizer assim, sem cueca de lá. Toda ação gera uma reação. Aí eu te pergunto, Deus estava com Jacó? Estava. Durante os 21 anos. Mas ele pagou o preço do que ele fez. Não é porque Deus me perdoa, Deus me abraça, que não vai ter consequência dos meus pecados. Eu fiquei quase 10 anos afastado. Hoje eu trago no meu corpo, principalmente no meu caráter, a vida que eu vivi no mundo. Aprontei demais, tem coisas que eu tenho até vergonha de falar. A imagem que eu tinha antes de me afastar era uma, hoje é outra. Consequências dos meus atos, consequências daquilo que eu fiz. Deus está comigo, tá? Deus me protegeu, Deus me guardou, Deus me fez promessa. Só que aquilo que eu plantei, aquilo que eu fiz, vai vir sobre mim. Tem pessoas que pensam: não, eu vou me entregar, vou me converter mais do que eu fiz. Não vai vir, não, ei.
Segura aí, aguenta aí. Você simplesmente está acarretando o caminho de erro que você passou. Deus não vai te abandonar. Deus vai estar contigo, vai te sustentar, vai te fazer caminhar. Mas toda a consequência do teu pecado vai estar sobre os teus ombros. Meu tempo terminou. Chega aqui na frente, por gentileza. Se aproxime. Só para concluir esta mensagem. Eu gostaria de falar de gratidão, mas não dá. Jacó, ele foi para a casa do seu tio, deixou uma cara de aconchego, de bênção, saiu triste, sabendo que seu irmão queria tirar a tua vida, envergonhado. Só que aquele sentimento que poderia gerar revolta nele, ele foi buscar cura. E enquanto Deus estava trabalhando na vida de Jacó durante aqueles 21 anos, Deus estava trabalhando na vida de Esaú também durante aqueles 21 anos. Escuta, 21 anos se passaram até o retorno de Jacó. Jacó retorna ainda com medo, ainda preocupado. Tem um encontro, olha só, tem um encontro maravilhoso com Deus. Faz voto, pastor Wesley. Faz aliança com Deus profunda. Que é na vida de Jacó. Deus muda o nome dele. Deus dá projeto a ele. Mas ainda Jacó estava voltando para casa, que era um ambiente de segurança. Era um ambiente de felicidade. Mas quando ele saiu, se tornou um ambiente de morte. Quantas pessoas aqui estão que aprontaram, que fizeram, que magoaram, que ofenderam e que não podem nem mais voltar no lugar aonde ele gostava de ficar, aonde ela gostava de ficar. Quantos aqui tinham amigos, amigas, que por uma desavença, que por uma dificuldade, hoje não fala mais com ele, não fala mais com ela, não fala mais com o pai, não fala mais com a mãe, porque por uma situação embaraçosa fez com que você se afastasse. E talvez você pensa que a situação desse reconciliamento nunca mais vai existir. Vê a história de Jacó. Quando Jacó voltou, ele até dividiu os rebanhos, mandou vacas na frente, mandou presente, mas Esaú falou assim, não, aonde está meu irmão Jacó? O que é interessante é que as pessoas podem pensar bem assim, mas Deus não estava com Jacó. Não, a mão de Deus estava com Jacó. A presença de Deus estava com Jacó, mas ainda Jacó não havia encontrado o seu irmão. E é aqui que eu vou encerrar. Quando Jacó vê Esaú, os dois se olham, eles começam a caminhar. Jacó no teu coração pensava que Esaú ia tirar a sua vida. Mas Esaú corre, o abraça e os dois começam a chorar. Mas por que eu te trouxe até aqui? Porque existem coisas que é para Deus fazer. E Deus fez, mudou o coração de Esaú, lapidou Jacó. Mas a parte de ir até a pessoa que ele tinha magoado, que ele tinha ofendido, que ele tinha deixado frustrado, cabia a ele, não cabia a Deus. O que você pode fazer, meu irmão? O que você pode fazer, minha irmã? Deus não vai fazer por você. Você magoou alguém, você ofendeu, você frustrou, você caluniou. É o momento de você buscar a reconciliação. Deus, eu quero vencer. O caminho para vencer começa pelo perdão. O caminho para vencer começa pelo reconhecimento. Deus, eu errei. Quantas vezes eu errei? O que eu estou te ensinando aqui hoje, eu aprendi quando eu tinha 18 anos de idade.
Quando eu fui chamada para ministrar na igreja, eles queriam que eu falasse sobre perdão. E quando eu fui estudar a essência do perdão, eu descobri que se eu não perdoasse, eu estava tomando um copo de veneno, estava me matando, me ferindo. E tem pessoas que não vencem, estão com a vida atada, a perna atada, a mão atada, mente atada, tudo atado, porque não libera o perdão, não reconhece o erro. O orgulho é superior. Deus te trouxe aqui hoje para te tratar, para te mostrar por que você não vence, para te mostrar que no ambiente que você talvez deixou de morte, você hoje foi trago aqui para ser tratado, para você ir lá e produzir vidas. Se você magoou, ofendeu, teve desavença com alguém, o Espírito Santo te tocou, quando você sair daqui, procure essa pessoa, fale com ele, fala com ela, desata o nó que está atado na tua vida. Não deixe que tudo venha a ser reprimido dentro de você. Sabe por quê? Porque se você chegar no lugar desejado com esse sentimento, o seu momento de glória vai ser pouco. Sabe por causa de quê? Você vai cuspir isso para fora e você vai voltar para o mesmo lugar da onde você saiu. Mas se você se consertar, deixar que o Espírito Santo te molde, o Espírito Santo coloque coisas preciosas dentro de você, quando você chegar lá, você vai falar bem assim: não, o que fizeram comigo eu vou fazer diferente. O abraço que me faltou eu vou abraçar. O sorriso que não me deram eu vou dar. A ajuda que não me ofereceram quando eu pedi eu vou oferecer. A ponte que não foram para mim chegar aqui, eu vou ser a ponte para ele e para ela chegar aqui. Sabe por causa de quê? Porque você vai chegar curado, você vai chegar sarado, você vai chegar como alguém que é cheio do Espírito Santo, brilhando, para que as pessoas possam bem falar: Deus, ele tem o poder para fazer todas as coisas. Gratidão. Eu tenho certeza, pastor Wesley, que Jacó daria os 21 anos dele de vida para ter ido no enterro do pai dele, antes do pai dele morrer, só para dizer: pai, eu te amo. O Senhor é muito importante para mim. Eu tenho certeza mais que absoluta. Existe um erro global nosso, ser humanos. Nós deixamos para dizer as coisas mais importantes para as pessoas que foram importantes na nossa vida, como elas estão no caixão. Vou te dar duas coisas para que você possa entender a importância que é você estar ali e dizer, e a importância que é você ter feito quando a pessoa estava viva. Quando você faz quando a pessoa morreu, você está mostrando para as pessoas que ficaram, que amam aquela pessoa que foi, que ela era muito importante, mas a pessoa que está ali não sabe, não leva a memória. Mas quando você faz em vida, chega para a pessoa e diga: olha, eu te amo, você é muito importante na minha vida, você fez isso, e hoje eu alcancei porque eu ouvi as tuas palavras. Você não sabe o poder da palavra que está saindo da sua boca, você não sabe não. Eu demorei 25 anos para ouvir uma palavra da minha irmã, do quanto eu era importante para ela, e aquilo foi tão forte que eu não consegui nem falar, eu fiquei só chorando. Depois que eu fui no encontro e li as cartas, minha mãe nunca foi de falar: eu te amo, meu filho. Nunca foi de abraçar. Eu cresci estudando e aprendendo. E quando eu descobri como fazia falta a importância, pastor, olha, de um abraço, de um carinho, eu falei assim: não, eu não posso ser essa pessoa. Quando meu filho mais velho veio e falou assim: Deus, eu não quero ser esse, me muda. E Deus me moldou. Hoje eu chego na casa da minha mãe, abraço, beijo, falo que amo. Mas não era assim, eu chego com meus filhos e falo que amo. Eu cresci, eu fui ouvir eu te amo da minha mãe depois de 30 anos de idade.
Você não sabe a importância que tem em você dizer para as pessoas que são importantes para você, o quanto você ama ela, o quanto você ama ele, o quanto ele é importante para você. Você não sabe a força que tem você chegar para um filho e falar assim: meu filho, você não sabe o quanto eu te amo, o quanto você foi importante para mim, o quanto você mudou a minha vida. Você não sabe o que eu já vi. Eu chego, meu filho, quando você nasceu, a vida de papai era assim, a vida de mamãe é assim. Você mudou isso na sua avó, você mudou isso na sua irmã, você mudou isso na vida do seu pai. Você só via as lágrimas correndo nos olhos, sabe por causa de quê? O poder de uma palavra, e você mostrar o quanto as pessoas são importantes, que fazem parte da tua vida. O que você leva dentro de você, o que você carrega dentro de você, qual é o sentimento que você leva dentro do peito. Você já chegou para a pessoa que é importante para você e disse para ela o quanto ela é importante para você? É noite de tratamento, meu querido. Ah, Deus, eu quero vencer, eu também quero. Ah, Deus, eu quero ser rico, eu também quero. Deus, eu quero fazer uma fogo, eu também quero. Mas o dinheiro não vai preencher este vazio. A riqueza não vai preencher esse vazio. A fama não vai preencher esse vazio. As conquistas não vai preencher esse vazio. Você tem o poder de mudar a vida de alguém. Talvez no momento que você chegar e der esta palavra para a pessoa que está esperando você, vai desatar algo na vida dela e vai desatar algo na tua vida. Seja grato. O gesto feito pelo pastor Marco aqui, eu tenho certeza que se ele viver 100 anos, ele nunca vai esquecer. Ele nunca vai esquecer a importância que ele é para as pessoas que fizeram homenagem para ele. Agora imagine que se ele já tivesse falecido, só estivesse a pastora e aqui ele está fazendo essa homenagem, ela ia ficar feliz, mas ela ia ficar triste ao mesmo tempo. Ela falou assim: não, ele foi, mas não tem essa memória. Não perca a oportunidade de promover a felicidade dentro de alguém pelaquilo que ele tem feito ou tem existido na tua vida. Eu quero orar. Cubra a tua cabeça, deixa o Espírito Santo te tocar. Deixa ele te tocar nesta noite. Espírito Santo, deixa ele te tocar nesta noite. ore por mim. Pense nesta mensagem que Deus falou com você nesta noite. Pense em tudo que o Espírito Santo te proporcionou neste momento. As lembranças, as memórias, os momentos bons que as pessoas contaram coisas boas na sua vida. Seus tutores, seus amigos, as amizades boas, as pessoas que passaram na sua vida, levaram muito de você, mas também deixaram muito. As pessoas que passaram na sua vida levaram muito, mas não deixaram nada. Mas você sabe que deu algo para alguém. Pense na pessoa que precisa de ouvir algo da tua boca para ser mudado. Pensa na história que você pode escrever diferente. Deixa que o Espírito Santo te conduza. Deixa que o Espírito Santo conduza o teu coração, conduza a tua mente. Seja tocado pelo Espírito Santo, seja tocado nesta noite. Há uma água que desce do trono de Deus nesta noite. Abre o teu coração, seja tocado, seja tocada. Entenda que é uma noite que Deus reservou para você, para que Ele possa fazer a sua história diferente, para que Ele possa fazer o teu caminho diferente, para que Ele possa fazer o teu sonho diferente. Estou clamando, estou pedindo algo diferente para a sua vida, algo diferente para o teu ser. Proporcione um momento de felicidade para as pessoas que fizeram você felizes. Proporcione um momento de felicidade para pessoas que te deram palavras que fez você chegar até aqui, que te trouxe e te levou até onde você está. Estou sentindo meu coração está ferido.
Essa noite eu ministro sobre a vida dos teus filhos. A água que desce do teu trono. Eu ministro, Espírito Santo, mais uma porção de ti na vida dele. Mais uma porção de ti na vida dela. O teu amor sublime. A tua chama que arde, Deus. O quebrantamento. Pai, a palavra dócil, Senhor. Ó Pai, a vontade de vencer, a vontade de alcançar. Eu profetizo, Deus, vidas transformadas que vão transformar vidas. Eu profetizo vidas amorosas que vão levar amor, Deus, para aqueles que precisam. Eu profetizo, Deus, gratidão, uma porção de gratidão, uma porção de contentamento, Deus, uma porção de confiança. Eu profetizo sorriso, eu profetizo um abraço, Deus. Oh, Pai, eu profetizo a tua essência na vida dele, na vida dela. Que no momento do abraço, Deus, a felicidade vai vir. Eu profetizo um renovo, Deus. Eu profetizo, ó Deus, um momento propício a qual ele sempre sonhou, a qual ela sempre sonhou. Deus, eu profetizo uma história nova, Deus. Eu profetizo transformadores de vida, Deus. Eu profetizo mudadores de vida, Senhor. Eu profetizo enviados de ti, Deus. Chamas que vão acender aonde chegar. Aonde tocar será purificado. Aonde tocar será transformado. Aonde tocar será aceso, Deus. Sentimentos que nada vai apagar. Sentimentos que nada vai destruir. Sentimentos, Deus, que vão ser acesos, vão ser transformados, reproduzidos. Profetizo a essência do teu Espírito Santo na vida de todos aqueles que creem no nome santo de Jesus. Amém.